bastante é que, às vezes, ela é assaltada pelos policiais. Olá! Será que tem alguém lá dentro? Hey, estamos aí de novo, né? Pelo visto, a coisa está ficando muito pesada. Como vocês sabem, eu estava reclamando bastante dessa treta aí que ia ter em Brasília. Você que foi para Brasília ontem, está em Brasília, sabe que a coisa foi complicada. A gente está numa situação muito triste. Acabaram de mandar uma outra informação complexa de que um avião, né, pousou recentemente, intacto, com 50 políticos, né, que não caiu. Estou muito chateado com isso. Fagulhas, balas de borracha, lá vem de novo o batalhão, cobrando minha identidade, mas suas fardas têm nome não. Seu guarda, não sou terrorista, terror é arma da repressão. Bom seria uma polícia sem babar de raiva nessa multidão. Bom seria uma polícia sem babar de raiva nessa multidão. A PM precisa acabar com esse papo furado de que não consegue ver a diferença entre a baderna e a manifestação. Quanto mais violência, mais canto, mais ele tá enfrentando de frente no seu cacetete. Na rua inteira, festa contra o terror. As ideias aqui andam radicais demais, mas as práticas costumam ser bem conservadoras, né? Especialmente do grupo aí que está defendendo que tem o direito à revolta. Direito à revolta, mas não ouço falar nada. O sujeito aí que se diz mágico, mas deve ser mágico mesmo, falou que magicamente o direito à revolta da volta da ditadura militar vai trazer o anarcocapitalismo na Terra. Deve ser na Terra do nunca. Ele pensa que lá deve ter mesmo o anarcocapitalismo, deve estar lá o Michael Jackson vivendo feliz com o Peter Pan, né, nas suas ideias aí. Cara, não é possível que um cara desse possa ser tão cretino, igual esse mágico aí, que vem falar que é o fim do Estado, defendendo que pessoas queiram mais Estado, sabe? O Estado que eles querem é só Estado policial e violento. Se você, ANCAP, tá falando assim, não, a gente não quer isso, é absurdo o que esse cara tá falando, vai lá no canal dele, tá? Vai lá no canal dele. Aqui no meu canal eu vou falar mal do cara quando ele vier aparecer na minha timeline, mesmo quando eu falo que eu não tenho mais interesse. Não tenho interesse, YouTube. O que nos interessa mesmo, saber essa babaquice que o senhor Jô Soares falou. Outro dia eu vi, não me lembro em que canal, mas eu vi várias vezes elementos do Black Bloc, que seriam uma facção apolítica, apesar de estar mascarado, que é proibido, né? Você tá... E, no entanto, nos casacos, nas costas dos casacos, havia suásticas. Isso me deu um arrepio, porque
Ah, não, mas não tem uma filiação política. Tudo bem, mas tem uma ideia, sempre lembrando que o nazismo surgiu antes de tomar o poder, já havia movimentos de rua dos SA e dos SD lutando contra os comunistas, embates de rua. Então, primeiro que eu acho muito perigoso o negócio de estar com o rosto coberto, e depois de ver como é perigosa essa tendência para a direita, para a extrema direita, que acontece em alguns grupos. Ai, que burro, dá 0 para ele. Olha só, aí o cara pega e fala assim, que o Black Bloc, então, é um grupo apolítico, tá levando símbolos nazistas. Vamos mostrar alguns dos símbolos aqui pro nosso amigo Josinho. O símbolo aqui que tem, filho, aqui vou pôr aqui você, tá muito bonito aqui, ó. A imagem do Jô Soares aqui com a visão dele bem clara do como ele encara as coisas. São alguns dos símbolos que alguns punks costumam usar nas roupas. Muito provavelmente o símbolo que ele viu foi esse daqui, ó, a suástica, de fato, que é uma suástica, que faz sim nazismo, mas há uma inimizade com o nazismo, tá vendo? Tá vendo isso aqui? Talvez é isso que você viu, tá? Talvez. Isso porque estão dizendo que você viu um negócio de 2013, me mandaram as mensagens aí, e você está deturpando para falar mal dos caras, tá? Que Bloc não é um grupo apolítico, ele é um grupo apartidário no sentido de partido eleitoral. Começar o Black Bloc é uma tática, não tem necessariamente ideologia. É uma tática que a polícia usa, às vezes, quando vem sem identificação e máscara. Isso é uma tática parecida, é a mesma tática, não é? Tá lá sem identificação é o quê? Então, é a mesma tática. Então, você está falando de uma tática como se ela fosse um movimento social. Ela não é um movimento social, ela é uma tática de ação. E é uma tática que, em muitos momentos, foi uma tática anticapitalista. Agora, que eu tenho certeza que você não está fazendo isso do nada, meu amigo, eu tenho certeza. Tá? Provavelmente alguém está usando isso, referência midiática, né, para fazer umas sacanagenzinhas aí, e também para podar, para ninguém mais fazer a mesma coisa, para ninguém lá pôr um pano preto na cara para ir reclamar pela redução dos direitos civis, né? Então a gente já sabe que é essa sua verdadeira forma. E a gente pode falar um pouco sobre isso, como que a gente consegue anular os indivíduos através de um discurso assim, através desse discurso midiático. Com vocês, a autoridade no assunto da anarquia é o Noam Chomsky. As 10 estratégias de manipulação das massas de Noam Chomsky. Avram Noam Chomsky é um filósofo, cientista cognitivo e ativista político norte-americano. Ele elaborou uma lista das 10 mais comuns e eficazes estratégias para manipular a população. Vamos conhecê-las. Estratégia da distração. O elemento primordial do controle social é a estratégia da distração, que consiste em desviar a atenção do público dos problemas importantes e das mudanças decididas pelas elites políticas e econômicas, mediante a técnica do dilúvio ou inundação de contínuas distrações e de informações insignificantes. A estratégia da distração é igualmente indispensável para impedir o público de interessar-se pelos conhecimentos essenciais na área da ciência, da economia, da psicologia, da neurobiologia e da cibernética. Manter a atenção do público desviada dos verdadeiros problemas sociais, cativada por temas sem importância real. Manter o público ocupado, sem nenhum tempo para pensar, de volta à granja com os outros animais. Criar problemas e depois oferecer soluções. Esse método também é chamado problema-reação-solução. Cria-se um problema, uma situação prevista para causar certa reação no público, a fim de que esse seja o mandante das medidas que se deseja fazer aceitar. Por exemplo, deixar que se desenvolva ou que se intensifique a violência urbana ou organizar atentados sangrentos, a fim de que o público seja o mandante de leis de segurança e políticas em prejuízo da liberdade. Ou também criar uma crise econômica para fazer aceitar
como um mal necessário o retrocesso dos direitos sociais e o desmantelamento dos serviços públicos. Estratégia da gradação. Para fazer com que se aceite uma medida inaceitável, basta aplicá-la gradativamente, a conta-gotas por anos consecutivos. É dessa maneira que radicalmente foram impostas novas condições socioeconômicas no neoliberalismo durante as décadas de 80 e 90. Estado mínimo, privatizações, precariedade, flexibilidade, desemprego em massa, salários que não garantem uma renda decente, tantas mudanças que haveriam provocado uma revolução se tivessem sido aplicadas de uma vez só. Estratégia do diferimento. Outra maneira de se fazer aceitar uma decisão impopular é de apresentá-la como sendo dolorosa e necessária, obtendo aceitação pública no presente para uma aplicação no futuro. É mais fácil aceitar um sacrifício futuro do que um sacrifício imediato. Primeiro porque o esforço não é empregado imediatamente, e depois porque o público, a massa, tem a tendência de esperar ingenuamente que tudo será melhor amanhã, que o sacrifício exigido poderá ser evitado. Isso dá mais tempo ao público para se acostumar com a ideia de mudança e de aceitá-la com resignação quando chegue o momento. Tratar o público como se fosse criança. A maioria da publicidade dirigida ao grande público utiliza discurso, argumentos, personagens e entonação particularmente infantis, muitas vezes próximos à debilidade, como se o espectador fosse uma criança ou um deficiente mental. Quanto mais se tenta enganar o espectador, mais existe a tendência de adotar um tom infantil. Se você se dirige a uma pessoa como se ela tivesse a idade de 12 anos ou menos, então, em razão da sugestão, ela tende com certa probabilidade a dar uma resposta ou ter uma reação também desprovida de um senso crítico, como a de uma pessoa de 12 anos de idade ou menos. Utilizar o aspecto emocional muito mais do que a reflexão. Usar do aspecto emocional é uma técnica clássica para causar um curto-circuito na análise racional e, por fim, ao senso crítico dos indivíduos. Além do mais, a utilização do registro emocional permite abrir a porta de acesso ao inconsciente para implantar ou enxertar ideias, desejos, medos e ansiedades, compulsões ou induzir comportamentos. Manter o público na ignorância e na mediocridade. Fazer com que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e os métodos utilizados para controlar e escravizar. A qualidade da educação dada às classes sociais inferiores deve ser a mais pobre e medíocre possível, de forma que a distância da ignorância que paira entre as classes inferiores e as classes sociais superiores seja e permaneça impossível para o alcance das classes inferiores. Estimular o público a ser complacente com a mediocridade. Estimular o público a acreditar que é moda o fato de ser estúpido, vulgar e inculto. Fortalecer a culpa. Fazer um indivíduo acreditar que é somente ele o culpado pela sua própria desgraça, por causa da insuficiência de sua inteligência, de suas capacidades ou de seus esforços. Assim, ao invés de rebelar-se contra o sistema econômico, o indivíduo se desvalida e se culpa, o que gera um estado depressivo do qual um de seus efeitos é a inibição da sua ação. E sem ação, não há revolução. Conhecer melhor os indivíduos do que eles se conhecem. No transcorrer dos últimos 50 anos, os avanços acelerados da ciência têm gerado uma crescente brecha entre os conhecimentos do público e aqueles possuídos e utilizados pelas elites dominantes. Graças à biologia, à neurobiologia e à psicologia aplicada, o sistema tem desfrutado de um conhecimento avançado do ser humano, tanto do físico quanto do psicológico. O sistema tem conseguido conhecer a pessoa comum melhor do que ela se conhece,
Isso significa, na maioria dos casos, que o sistema exerce um grande poder e um controle maior sobre o indivíduo do que o próprio indivíduo sobre si mesmo. Eles dão para você as indicações certinhas de como pensar. E você pensa que a ideia é sua. Olha só que radical. Que ideia radical. Mostrada pela Veja, foi o Paulo Melo. Ele levou uma vida normal, de classe média. Eu devo ser incompetente para roubar, né? E se você diz isso tudo, eu não tenho onde esse dinheiro está. Mas, candidato, sobre esse caso, eu entendo que o senhor queira se estender, mas sobre esse caso... Não, eu não quero me estender, eu só quero dizer a você... O senhor não acha importante esse momento para o senhor esclarecer para o telespectador? Eu estou esclarecendo, eu sou vítima de muitas perseguições. O sistema brasileiro é acusação que cabe ao promotor, você está falando de acusações, né? A defensoria pública ou o advogado defende e o juiz julga. Por exemplo, acusação todo mundo tem. Agora mesmo acusar a Globo de estar envolvida num desvio milionário, com laranjas em paraísos fiscais. Eu não sei se a Globo é culpada, eu até acho que é, mas a opinião minha, quem vai dizer isso é o juiz, não sou eu. Né? Disseram que a Globo sonegou bilhões. O tema aqui não é a TV Globo. Eu sei, mas eu estou só dizendo a você como às vezes injustiças acontecem. A Globo pode estar sendo vítima de uma injustiça. A Globo não sonegou nada, candidato. Não. Deixo claro para o senhor. Não. Quem está dizendo isso é o inquérito aberto da Polícia Federal. Uma polêmica cerca o destino do corpo do líder da rede terrorista Al-Qaeda. Veja por quê na reportagem de Elaine Blast. O troféu macabro de guerra que os americanos queriam, o corpo de Bin Laden. Mas a foto era falsa, foi divulgada como real pela TV paquistanesa. Até agora não foi liberada nenhuma imagem que comprove a captura e a morte do terrorista mais procurado do mundo. O governo americano informou que o corpo de Bin Laden foi levado de helicóptero para o Afeganistão. Lá foram colhidas mostras de sangue para fazer testes de DNA. A identificação foi feita comparando o sangue do terrorista com o de uma irmã dele. O resultado confirmou que o corpo era mesmo do homem mais procurado do planeta. O enterro de Bin Laden foi feito de acordo com os preceitos islâmicos, disse o conselheiro-chefe de contra-terrorismo da Casa Branca. Era preciso enterrar Bin Laden em 24 horas, tempo curto para encontrar algum país que aceitasse receber o corpo. Por isso, segundo informações de oficiais americanos, 12 horas após ter sido morto, o corpo de Osama Bin Laden foi jogado ao mar. O ritual religioso teria sido feito dentro deste porta-aviões americano. O corpo foi banhado e depois enrolado num lençol branco e colocado num saco com peso. Jogar o corpo de Bin Laden ao mar foi uma decisão polêmica. Alguns representantes da religião muçulmana disseram que esse não foi o tratamento mais apropriado e que isso só seria permitido em casos excepcionais. Nos bastidores, o que se comenta é que os americanos queriam mesmo jogar o corpo de Bin Laden ao mar, porque se ele fosse sepultado em terra, haveria o risco de criar um local de peregrinação, de veneração ao terrorista. E isso poderia ajudar a transformar Bin Laden em um mártir e servir de inspiração a novos militantes.